E aí, galera, beleza? Tô gravando esse videozinho aqui para fazer uma revisão focada na nossa provinha de segunda-feira, tá? Então, eu vou passar para vocês esse videozinho e vocês podem assistir. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Então, nossa provinha, ela vai ser focada em duas situações, tá? A gente vai precisar entender a força magnética. Chama força magnética de FM, tá? Para não precisar escrever força magnética. Força magnética em partículas, tá? Essas partículas, elas estão se movendo em um campo magnético uniforme, tá? Então, esse aqui, ela corresponde a 6 questões da provinha, tá? Inclusive uma discursiva, discursiva, tá? Então, quais que são os principais pontos disso aqui, tá? A gente precisa, basicamente, entender duas coisas. As duas coisas são muito importantes. Primeiro, calcular intensidade, ou melhor, vamos colocar aqui, calcular sentido da força magnética. E esse sentido vocês encontram pela regra da mão esquerda. Mão esquerda. Tá? Eu coloquei na provinha. Eu coloquei na provinha ah, os dedinhos, né? Então é importante lembrar, né? Faz uma arminha ou um L, né? Mostra o dedo meio. E é importante que sempre fique 90 graus, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus, tá? E aí, vocês vão ter que o dedo indicador vai representar o campo magnético, o dedo meio vai representar a velocidade da partícula, por onde ela está se deslocando, e o dedão vai indicar a força magnética, tá? Lembrando que ele indica força magnética para cargas positivas. Se for negativa, é o sentido oposto, tá? E essa regra da mão esquerda vai valer tanto para partículas quanto para os fios, né? Com corrente elétrica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é importante que a mão esquerda esteja afiada, né? Coloca o dedo apontando para o campo magnético, gira no sentido da velocidade da partícula. Se ela está indo para cima, deixa o dedo no meio para cima. Se está indo para a direita, deixa o dedo no meio para a direita. E tá tudo certo, tá? Ah, e a outra coisa que a gente precisa saber calcular é a intensidade. Intensidade, tá? A intensidade, ela tem a formulazinha, mas é importante lembrar uma coisinha, que a força magnética, ela vai ser QVB, né? QVB, carga, velocidade, campo magnético, tá? E isso aqui, ele vai ser igual a QVB quando a velocidade e o campo magnético forem perpendiculares. Perpendiculares, tá? Quando o campo magnético e a velocidade forem paralelos, a força magnética é igual a zero, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho um campo magnético assim. Eu tenho um campo magnético horizontal. E aí vem uma partícula se deslocando assim, ó, tá? Mesmo sentido, né? Ela poderia estar se deslocando assim também, né? Sentido oposto, mas mesma direção. A força magnética vale zero, né? Quando V e B são
paralelos. Paralelos, tá? E aí, quando não for nem paralelo nem perpendicular, quando eles forem diagonal, né, oblíquos, aí a gente tem que multiplicar pelo seno do ângulo, né? Pelo seno do ângulo. Por exemplo, a, o meu campo magnético, ele é assim, né? Ele é assim. Aí vem uma partículazinha se deslocando assim, ó, no campo magnético, formando um ângulo alfa, né? Então aí eu tenho que multiplicar alfa. Então o que que nós percebemos? Quando é paralela é zero, quando é perpendicular é máximo, né? Então qualquer ângulo inclinado aqui vai estar entre zero e o máximo, tá? Vai ser entre zero e o valor máximo. Então essas são as três situações que a gente pode ter um cálculo de força magnética, tá? Na... Tem 6 questões isso aqui, tá, pessoal? É, outra coisa que é importante lembrar pode ser que tenha algum exercício, na verdade tem um exercício, que é importante lembrar do conceito de trajetória. Então, lembrar que quando uma carga ela entra perpendicular a um campo magnético, né, ela vai descrever uma trajetória, né, e vai ser uma trajetória circular. Então ela vai entrar aqui, por exemplo, e ela vai fazer esse movimento aqui, digamos, né? Semicírculo. Então aí nós podemos o raio dessa trajetória ele depende da massa, da velocidade, da carga e do campo magnético, né? O que que é importante, cara? O mais importante de tudo é a gente saber pela regrinha da mão esquerda dizer se essa carga ela é positiva ou negativa. Porque a gente sabe isso só pela trajetória dela. Porque, por exemplo, ó, ela entrou aqui, ela foi para a esquerda, quer dizer que tem uma força magnética puxando ela para a esquerda aqui, né? Ó, a gente faz a regra da mão esquerda, ó. Xizinho entrando no quadro, partícula indo para cima, dedão para a esquerda, a força magnética para a esquerda indica que ela é uma carga positiva, tá? Se ela estivesse indo para a direita, ela seria uma carga negativa, tá? Então, indicador entrando no quadro, dedo meio para cima, dedão para a esquerda, e por aí vai, tá? E aqui é importante para a gente relacionar, né? Não vai ter nenhum exercício de cálculo de raio, mas é importante saber, né? Por exemplo, se eu tenho uma partícula que faz uma trajetória assim, aí eu tenho uma outra que faz uma trajetória assim, né? Alguma coisa nessa vermelha e nessa verdinha que são diferentes. O que que pode ser diferente? O campo magnético é o mesmo. Pode ser diferente a carga, a massa, a velocidade. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Tudo bem? Então, aqui basicamente tem tudo o que vocês precisam saber para resolver exercícios de força magnética em partículas. Tá? Então, agora nós vamos para força magnética em fios. E vocês vão ver que é muito parecido, tá? Porque, na verdade, a força magnética nos fios, ela surge por causa do movimento das partículas. A diferença desse caso para o anterior é que, nesse caso agora, as partículas elas estão se movendo no fio condutor. E no caso anterior, elas estão se movendo livres no campo magnético. Então, ela tem algumas restrições. Então, aqui a gente tem força magnética em fios retilíneos. Tá? Não vai cair nenhuma questão, pessoal, de força de atração e repulsão entre fios paralelos, tá? Então é só ou partículas no campo magnético ou fios retilíneos no campo magnético. Retilíneos é
percorridos por uma corrente, né? Então tem uma corrente elétrica, por uma corrente, né? E esses fios estão, fios retilíneos, tá? Imersos em um campo magnético. Campo magnético é uniforme. Tá? Uniforme. Então, qual que vai ser a diferença? Pessoal, a regra da mão esquerda também vale aqui, tá? Então, vale a mesma coisa. A diferença, a única coisa que você vai mudar, dedo indicador continua sendo campo magnético, dedão continua sendo força magnética. O que muda é que agora o dedo do meio, né? O dedo do meio ele vai apontar o sentido da corrente, tá? Então, a gente vai utilizar também a regrinha da mão esquerda, da mão esquerda. Tá? O que muda agora é que o dedo do meio, do meio, ele vai apontar o sentido da corrente elétrica, tá? E o dedão, ele indica o sentido da força. Ele indica o sentido da força magnética, tá? Porque aqui nós vamos considerar a corrente elétrica o sentido convencional dela, ou seja, como se ela fosse sentido positivo, tá? Então, o dedo meio, sentido da corrente, dedão, ele indica o sentido da força magnética, ok? Eu vou avisar os profs de amanhã que vocês vão ficar assim lá no meio da prova, tá? Não se preocupe. E aí, a gente tem que calcular também a intensidade, tá? A gente tem que calcular a intensidade e ela é bem parecida com o do outro, tá, pessoal? Então, a intensidade tem três formulazinhas. Então, a força magnética ela vai ser B vezes I vezes L, tá? O que que é o B? O B é o campo magnético normal. O I, corrente elétrica. E o L vai ser comprimento do fio. Vou escrever aqui em cima. Comprimento do fio. Do fio. Pessoal, mesmo raciocínio. Bill vai ser quando, tá? Quando o campo magnético e a corrente elétrica forem perpendiculares. Perpendiculares. O que aconteceu, cara? Tem um gatinho chorando aqui. Tá? Quando que isso acontece? Tá? Quando que isso acontece? Quando eu tenho campo magnético, por exemplo, assim, né? Ó, vou fazer o desenho aqui, ó. Meu campo magnético é assim, por exemplo, tá? E o meu fio condutor, ele tá assim, tá? Perpendicular, né? E aí a corrente, ela vai para cima ou para baixo nesse fio. Vem dar oi, pessoal, aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Tá? Então, Bill, né? A perpendicular. Outra situação é quando eles são paralelos. E aí a força magnética, da mesma forma, como na partícula, né? Então, ou vai ser perpendicular, que vai ter o valor da força magnética máxima, ou vai ser zero quando for paralelos, ou vai ser oblíquo, daí é o valor entre o zero e o valor máximo, né? Então, sempre o máximo vai ser perpendicular, o mínimo, que é zero, vai ser quando for paralelo, né? Então, aqui é B e I paralelos. Vamos fazer um desenho aqui também. Nós temos o campo magnético aqui.
tem o campo magnético aqui, e nós temos o nosso fio condutor, se ele estivesse na mesma direção, né? Os dois horizontais. Aqui eu tenho o campo magnético, né? Então, nesse valor, nessa situação aqui, a força magnética é zero, né? E aí eu tenho a última situação, que é quando a força magnética está em um fio oblíquo ou inclinado em relação ao campo magnético. Aí a gente tem Bill vezes o seno de alfa. Vamos fazer o desenho aqui agora. Campo magnético amarelo. Ó, campo magnético amarelo. E aqui eu tenho um fio condutor. Agora percebo que ele não está nem perpendicular e nem paralelo. Ele está inclinado com um certo ângulo alfa. Tá? Então aí esse valor ele vai ser um valor intermediário, né? Sempre esse, quando for perpendicular, vai ser máximo. Quando for aqui, vai ser zero, o mínimo, né? E aqui vai estar sempre entre zero e o valor máximo. O valor máximo que depende da formulazinha daí. Né? Então, é o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Só muda basicamente a formulazinha, né? Tem que cuidar com o sentido, né? O dedão para a corrente, ele sempre vai apontar no sentido da corrente, tá? Aí não tem erro. Mas quando for carga, tem que cuidar, porque se a carga for negativa, o dedão tá para cima, a força é para baixo. Se a partícula for negativa, o dedão tá para a esquerda, a força está para a direita, tá? Então é isso. Eu imagino que aqui está tudo que vocês precisam saber para a nossa provinha de amanhã. Só daí é óbvio que vai exigir um pouquinho de raciocínio lógico para resolver as questões, beleza? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Até mais.